Bom, vamos direto ao que interessa. O que a gente está vendo aqui é a convergência de duas forças, assim, gigantescas. De um lado, o agronegócio, a espinha dorsal da economia da América Latina, não é verdade? E do outro, o Bitcoin, essa tecnologia que está simplesmente redefinindo o conceito de ter e proteger patrimônio. E olha, quando esses dois mundos se encontram, o resultado não é só interessante, é uma transformação completa. E essa frase, essa imagem, ela já dá o tom de tudo. A próxima safra não será plantada, será minerada. Claro, não é literal, né? É uma metáfora poderosa para uma mudança de paradigma, assim, sísmica. O jeito como a riqueza é criada e, mais importante, como ela é preservada no campo, está prestes a evoluir de um jeito que, olha, vai além da nossa imaginação. É uma nova fronteira digital para o agronegócio. Mas por que essa mudança é tão necessária e por que agora? Porque mesmo um setor tão poderoso como o agro está literalmente no meio de uma tempestade perfeita. Existem ameaças reais, sistêmicas, que colocam em risco a soberania e o capital de quem produz. E não estamos falando de teoria, não. Essas ameaças são o dia a dia de quem está no campo. É a desvalorização da moeda comendo lucro safra após safra. É o crédito que, quando muito aparece, vem com juros que sufocam qualquer plano de crescer. E, claro, a instabilidade política, a instabilidade econômica, que transforma qualquer planejamento de longo prazo num jogo de adivinhação. E essa citação da Ayn Rand, nossa, ela captura o momento de uma forma perfeita. Dá para fingir que esses problemas não existem? Até dá, mas não dá para fugir das consequências. Elas são reais, inevitáveis para quem não se prepara. E aqui a gente vê uma dessas consequências bem na nossa cara, a fuga de capital. Produtores e empresários sendo forçados a procurar refúgios como o Paraguai para proteger o fruto do seu trabalho. Isso não é uma escolha, é pura autopreservação. É o sinal mais claro de que o sistema tradicional está falhando na sua função mais básica, proteger o capital de quem gera valor. É exatamente aqui que a nossa análise vira a chave. A gente sai do problema e vai para a solução. Se a tempestade é real, então a gente precisa construir uma arca. Mas não uma arca de madeira, e sim uma arca digital. Uma resposta tecnológica soberana para proteger o patrimônio desse dilúvio econômico que está aí. E para entender o poder dessa arca, a gente precisa fazer uma pergunta bem fundamental sobre dinheiro. Quando a gente olha para uma nota de real ou de dólar, de quem é o rosto que está estampado ali? Quem é que manda? Essa pergunta simples nos leva direto para a raiz do problema do dinheiro, que é controlado pelo Estado. E a diferença crucial está aqui. A moeda estatal, ela tem um rosto, um controle central. Ela depende da nossa confiança em políticos, em banqueiros e, historicamente, ela sempre perde valor. Já o Bitcoin, bom, ele não tem rosto, ele não tem dono. A confiança não está em pessoas, está na matemática, na criptografia. Ele foi desenhado desde o primeiro dia para ser uma reserva de valor. E aqui está a genialidade da coisa. A maior força do Bitcoin é a ausência do seu criador. Satoshi Nakamoto sumiu. E é esse desaparecimento que garante que ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar as regras do jogo. O protocolo é neutro, é imutável e soberano. Ele pertence a todo mundo e, justamente por isso, não pertence a ninguém. É incrível. É por isso, então, que o Bitcoin se encaixa perfeitamente na definição de reserva de valor. Ele funciona como uma pólice de seguro, um verdadeiro cofre digital para proteger o fruto do trabalho, do investimento, contra essa erosão que a inflação e a instabilidade política causam. Certo, a teoria é fantástica, mas e na prática? Como é que isso funciona? Vamos então para o Manual do Pioneiro. Uma estratégia clara, direta, em 3 passos simples, mas que são revolucionários. E aqui está o pulo do gato. Passo 1, poupança. Simples, converter parte do patrimônio para Bitcoin, a melhor reserva de valor do planeta. Passo 2, e é aqui que a estratégia se torna exponencial. A alavancagem. Usar esse Bitcoin como garantia, como colateral, para pegar crédito barato em escala global. Pensa no poder disso. Acesso a capital sem depender dos juros locais. E o passo 3, o gasto inteligente. Usar a moeda fraca, o real, para as operações, para os gastos, enquanto o ativo forte, o Bitcoin, fica lá, guardado, se valorizando. É a lei de Gresham aplicada na sua forma mais pura e poderosa. Mas uma estratégia tão poderosa assim precisa de pioneiros, né? Alguém tem que dar o primeiro passo. E esse movimento não é uma ideia para um futuro distante, não. Já existe um plano, um momento e um lugar onde essa vanguarda, esses pioneiros, vão se encontrar. Um verdadeiro ponto de virada. E ele está marcado para 2026. O Marco Zero já tem data e local. AgriShow 2026, em Ribeirão Preto. E não é um evento qualquer.
É o epicentro da tecnologia agrícola da América Latina. Vai ser o palco onde essa estratégia vai deixar de ser uma conversa de nicho para se tornar o assunto principal entre os líderes que estão definindo o futuro do setor. É lá que o jogo vive. E quantos líderes a gente precisa para começar essa revolução? Acredita-se que um número inacreditavelmente pequeno. Talvez apenas 7. Um grupo pequeno, mas com uma influência gigantesca. De visionários. O remanescente. Olha essa situação que veio de uma conversa entre os idealizadores do projeto. É muito reveladora. A convicção é que bastam de 3 a 7 pioneiros em 2026 para começar uma reação em cadeia. Os outros, a imensa maioria, vão vir depois, lá para 2030, quando o caminho já tiver sido aberto. É o poder do efeito de rede em ação. E a visão é ainda maior. Não é só sobre o agro. É sobre construir um ecossistema inteiro de soberania. A AgriShow 2026 vai ser o ponto de encontro de líderes de 3 verticais que são a base de tudo. Agro, para produção soberana, saúde, para cuidados soberanos e imobiliário, para moradia soberana. Um setor fortalecendo o outro é genial. Então, a mensagem final é essa, bem clara. A Arca 2.0 não é mais uma teoria, um plano no papel. Ela já está sendo construída. É uma ferramenta de soberania para a próxima geração do agronegócio e de outros setores essenciais. A pergunta que fica no ar e que cada um precisa responder é: quem vai embarcar?